fez é porque não era inteligente bastante para tornar-se professor. Então é uma crítica ferrenha a essa psicologia que se fazia no interior das escolas, que era domar, que era domesticar, que era cuidar da criança problema, para melhorar a criança e devolver ela boazinha, né? Domesticada para a sala de aula. Bom, e aí a gente ficou muito tempo dentro da psicologia escolar nesse debate, até que surgiu esse momento, em 1990, um grupo de professores da PUC de Campinas, especialmente a professora Raquel Guzzo, tem um papel muito importante nisso, a professora Geraldina Pupubiter, elas resolvem criar uma associação. E daí elas vão num encontro internacional, a gente acabou de fazer uma pesquisa agora sobre a história da ABRAPE, esperamos publicar eu, Raquel, Carmen e Walter, a gente fez uma pesquisa sobre esse histórico, como é que foi o lançamento. Elas vão na ISPA, na International School Psychology Association, que havia mais de 30 países com representação de psicólogos, e no Brasil não tinha uma associação. Cadê a associação? E daí eles falaram assim, faça um evento, a ISPA, faça um evento para a gente ver se tem público para escolar, para a gente ver se tem público para montar uma associação. Elas fazem um evento em Valinhos, que foi o marco, tá? Esse evento cria a associação, a ABRAPE é criada lá. Inclusive eles chamavam de ABRAP no início, porque não tinha os dois S. Porque tinha essa discussão de educacional escolar, escola educacional, depois acrescentou um E. E manteve-se até hoje. Esse é a logo, para vocês terem ideia, uma curiosidade rápida da logo. A logo é um menininho, né, a criança, o problema, um livro e a psicologia. E são interessantes, são 3 quadrados separados, e quem fez foi o pai da Raquel Guzzo. Ele ficou lá rascunhando, a gente achou o rascunho dele. E daí, agora, inclusive, a ABRAPE está pensando em abrir um edital público aí para a gente mudar a nossa logo, que agora a gente está com outras pautas, a gente não está mais só com uma criança aqui, né, talvez mais crianças, enfim. Mas a associação, ela marca, porque é o seguinte, ela cria uma revista. É a primeira revista do Brasil só com a discussão da psicologia escolar no Brasil. Nossa revista hoje, ela tem indexação na Cielo, ela tem, já fez 19 anos, ela já é adulta, fez 19 anos de revistas, lançamos 4 volumes por ano. E tá tudo online, gente. Vocês podem baixar a nossa revista no site da ABRAPE, tá? E ela sempre, a ideia é publicar coisas relacionadas à área da psicologia escolar. Bom, essa discussão muda um pouco o patamar. Podemos passar? Eita, parou. Não, volta um pouquinho. Então era uma utopia, criar uma associação para mudar a história da psicologia escolar. Se as coisas são tangíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes caminhos se não for a mágica presença das estrelas. Já estou nos anos 2000, vamos chegar em 2015, tá? Vamos para frente. Celso, obrigada. E aí esse livro é um outro marco, eu não trouxe o meu porque eu emprestei para meus alunos. Esse livro é um marco porque é um livro que conta um serviço diferenciado. Então, se a gente não faz de moldar a criança na escola, a gente não trabalha assim, não é esse o nosso papel, não é psicometria mais, como o Lourenço Filho fazia, o que a gente faz, né? Esse é um grupo de psicólogas que trabalhava no Instituto de Psicologia da USP e eles faziam um atendimento diferenciado. E eles resolvem publicar esses atendimentos. Então, nesse livro, vocês vão ver que tem capítulos sobre o trabalho com as famílias, o trabalho com a criança, o trabalho com os pais, né, com os professores. Então, assim, amplia-se a discussão. Hoje, o psicólogo escolar, ele não trabalha só com a criança problema. A gente pensa num trabalho multifatorial, quer dizer, os problemas da criança são multifatoriais, então tem que ser tratado com parcerias com outros profissionais, e não só nós, quer dizer, e não só a criança, mas a família, a escola, os funcionários da escola, quer dizer, todo mundo. Então esse livro faz esse marco, esse livro chamado Em Busca de Novos Rumos. Eu parei a periodização nos anos 2000, e em história, a gente não dá para escrever 15 anos de história, que isso não é história, né, vamos dizer assim. E aí eu coloquei essa música do Ivan Lins, né, que vocês já devem conhecer, né, Um Novo Tempo, será? Um novo tempo, apesar dos castigos. Eu não sei se a gente já construiu esse novo tempo, a gente está tentando, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dos últimos anos. A gente teve aí no Estado brasileiro, nos últimos anos, de 2007, plano de metas todos pela educação. Eu vou passar rápido por causa do horário, porque eu quero falar mais do nosso PL. A Conferência de Educação Básica, que aconteceu em 2008.
A primeira conferência, olha para vocês verem, anos e anos depois a gente tem uma primeira Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em 2010. Como é que é essas conferências? Primeiro acontece no município, depois no estado, depois nacional. Na época eu estava morando na cidade de São Paulo, eu participei de todas as etapas, participei da etapa municipal, da etapa estadual, não fui para a nacional porque eram delegados que iriam, mas assim, foi muito interessante, essa discussão de 2010, ela está se consolidando agora no plano, que é o que o Celso vai falar. Esse plano sai em 2014, quer dizer, 4 anos depois dessa discussão, que teoricamente já era para ter saído. Há um programa, Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, que é um outro que saiu em 2013, as diretrizes curriculares para a educação básica, e agora, dia 16 de setembro, foi lançado um portal, que é esse aqui, que vocês podem anotar, ó, basenacionalcomum.org.br. O Ministério quer ouvir a gente, né? Quer falar, olha, a gente criou uma base nacional comum para a educação básica, mas a gente quer escutar a categoria, queremos escutar os educadores, os psicólogos, os assistentes sociais. O que vocês acham dessa base? Então, está aberto para consulta e sugestões públicas. Abriu agora, dia 16, nesse site, essa base. Tá? Na psicologia, especificamente, o que a gente fez? Né? A gente se organizou em associações, a Abrapé é uma delas, a BEP está aqui, a ANPEP também, que é a Associação de Pós-Graduação em Psicologia, o Fórum de Entidades Nacionais, o FEMPB, o Fórum da Medicalização da Educação da Sociedade, o Fórum da Patologização, como chama o Fórum da Despatologização, desculpa. Despatologiza. São 2 fóruns para discutir a mesma pauta, né? 5 minutos, ó. Ampla discussão sobre os psicólogos na educação, a gente começou a voltar com esse tema, pesquisas e publicações, e a ideia de constituir uma política pública mesmo, tá? Daí, o que a gente construiu em termos essa articulação entre as entidades todas? O que foi feito? A gente fez um texto para o CONAI, que era esse Congresso Nacional de Educação que aconteceu em 2010, nós contribuímos no seminário do Ano da Educação para Todos, que aconteceu no Sistema Conselhos, contribuímos a Abrapé com textos geradores, né, para o seminário, e fizemos esse material aqui que eu quero que o Conselho fez, chama Referências Técnicas para a Atuação do Psicólogo na Educação Básica. Porque muita gente fala assim, não vamos colocar o psicólogo lá, que ele vai fazer bobagem, não queremos psicólogo na escola, que ele ainda vai repetir os mesmos erros do passado. A gente, da Abrapé, a gente não defende mais isso, a gente acha que a gente tem um histórico já consolidado, discussão sobre a nossa identidade, e que a gente já tem referências para fazer um trabalho diferenciado desse que a gente fazia, que era o errado. A gente já fez, como a Pato fala nesse livro, um desserviço para a educação, mas a gente pode fazer um serviço muito bom no interior da educação. E essas referências são um marco para nós, porque elas dão uma diretriz. Elas não são normas, você tem que seguir isso, mas elas são uma diretriz importante para a gente. Tá para download no site de todos os conselhos e do CREPOP. E aí o nosso PL, né, que ela acabou de falar, eu vou mostrar a carinha dele aqui para vocês, ó, ele é assim, ele tem essa cara. Mostra a carinha dele, eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele foi uma discussão que já estava rolando, como eu falei, desde os anos 70. Ontem, eu conversando com o Celso, ele disse que aconteceu no COMP lá de Curitiba, né, houve uma discussão sobre esse PL, um projeto de lei em 2005, e aí em 2007 houve um COMP aqui em São João del Rei, né? O Congresso Nacional de Psicologia Escolar, né, para quem não sabe, da Abrapé. O COMP, nesse dia de São João del Rei, pautou essa discussão. Teve uma assembleia, tipo essa aqui, uma discussão com o pessoal, e alguém falou, vamos fazer um projeto de lei, Aí a gente foi descobrir que já tinha um projeto de lei lá, que era dos anos 2000, isso era 2007, estava rolando desde 7 anos parado. Só que não era o que a gente queria, porque era aquela coisa, um psicólogo por escola, bababá, estava escrito assim, fazer um atendimento de assistência psicológica para a criança. A gente não queria isso, a gente queria equipe multidisciplinar, a gente queria fazer parceria com a assistência social. Então a gente fez um projeto substitutivo, por isso que tem esse nome, substitutivo do Senado. Foi o senador Flávio Hermes que nos apoiou nesse momento. Ele vai primeiro para a casa do Senado e ele é aprovado no Senado com essa redação. Ó, eu vou ler para vocês um pedacinho porque é importante. As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social
para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. Então, a gente garantiu a equipe multiprofissional. As equipes deverão desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, não é cuidar da criança-problema, é melhoria do processo de ensino-aprendizagem, uma compreensão bem mais ampla. Com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. O trabalho da equipe deverá considerar o projeto político-pedagógico da escola, das redes e dos seus estabelecimentos de ensino. Necessidades específicas de desenvolvimento por parte do educando, às vezes, uma criança que você identifica que precisa de um atendimento especializado, essas serão entendidas pelas equipes multiprofissionais e, quando necessário, que nem sempre é, em parceria com os profissionais do SUS, tá? Os sistemas de ensino e saúde e assistência geral disporão de 1 ano, a partir da data da lei, se a lei for aprovada hoje, 1 ano para se... Então, o que aconteceu? Isso foi aprovado no Senado, aí foi para a Câmara dos Deputados. Lá começou a passar pelas comissões. Comissão de Constituição e Justiça, comissão disso, comissão daquilo. E a gente teve aprovação em todas as comissões, inclusive na de Educação. O Celso me contou um pouquinho ontem do histórico, ele estava lá presente, que houve empate, aí teve que discutir de novo, enfim. Mas nós já passamos em todas as comissões. Agora, depois que passa nas comissões, vai para a votação dos deputados. Se passar nos deputados, como já passou no Senado, é só a Dilma sancionar. Se a Dilma sanciona, a gente está meio com medo, né, por causa da crise, grana, que foi a discussão. O projeto anterior, que foi em 90, ele foi vetado pelo Fernando Henrique, dizendo que não tinha dinheiro para colocar nem assistente social, nem psicólogo na escola. E a gente não quer psicólogo na escola, a gente quer psicólogo na rede. A gente quer assistente social, a gente quer equipe multiprofissional. É um pouco maior, em plena crise. Mas essa é a nossa ideia. A gente quer aprovar o PL e estamos hoje, quem estiver aqui de outras cidades, por favor, contate aqui com o pessoal do CRP. A gente tem que fazer uma força-tarefa, porque esse é um projeto nacional, mas já existem projetos em municípios, como no município de Guarulhos. Guarulhos já é uma política pública, já tem psicólogo escolar, há muito tempo. E já é aprovado no município. Então, se é aprovado no município, pronto. Né? Então, se a gente consegue isso nos municípios de vocês, já é um grande passo. Bom, falei meio corrido, mas muito obrigada, era essa a minha fala. Então, bom dia. Com muito prazer que eu volto a Minas Gerais. Eu sou gaúcho de nascimento, moro em Santa Catarina, mas eu vivi aqui 7 anos, de 93 a 2000, e eu me apresento atualmente como gaúcho de alma mineira. Eu entrei nas discussões da profissão por meio de um evento, em 92, da Comissão de Educação do CRP 04. Como vocês estão aqui, eu vim num evento desses, daí passei a participar dessa Comissão de Educação, depois me tornei conselheiro de 93 a 96, sendo que no último ano eu fui vice-presidente aqui do Conselho, com o Ricardo Moredson sendo presidente. E aí voltei para o Sul e acabei, quando fui para Santa Catarina, eu lá também atuei em 2 gestões do Conselho Regional, tendo sido presidente em 2 anos e depois conselheiro federal, onde acompanhei o nosso PL junto com o Conselho Federal de Serviço Social, com a Sânia e a colega de vocês lá de São Paulo, que eu não consigo lembrar o nome dela, São Paulo, que é quem puxa mais em termos de país essa discussão. Pode ser, pode ser. Então, estou voltando às minhas origens em termos de luta na nossa categoria profissional. Me sinto muito à vontade, muito honrado de estar aqui. Parabenizar o Conselho aqui pela iniciativa, a parceria do sindicato e também do serviço social. E dizer que, apesar de ter sido referido como iniciando agora na diretoria da BEP, eu pensei que tão cedo eu não ia participar mais das entidades, depois que eu saí do Conselho Federal, 2 anos atrás, mas aí agora, diante da situação de que nós temos que cuidar da formação, de que nós estamos num cenário nacional que, preciso dizer, em termos das relações institucionais, precisa ser restabelecida essas relações, porque nós estamos num momento em que, infelizmente, nós temos uma gestão do Conselho Federal de Psicologia que entende que o Conselho Federal de Psicologia
é a entidade, e não uma das entidades. Então, reforçar a BEP, reforçar a ABRAPE, reforçar outras entidades da psicologia é reconhecer a diversidade da psicologia e a multiplicidade de protagonistas que nós temos. Que bem referiu a minha colega Débora, que além de colega é amiga, tem que dizer isso, né? Por isso que nós conversamos tanto ontem, né? Fizemos um seminário pré-palestra ontem, e referiu aqui da história da ABRAPE, né? Nós temos que respeitar essa história e todos esses atores, né? Bom, então, apesar de ter sido colocada a BEP, eu não me sinto hoje aqui representando a BEP. Daí quero saudar a Alessi Moreira, minha companheira lá de ABEP, né? Porque não tive tempo de articular, né? Esse convite desse seminário veio há meio ano atrás, então eu não estava na BEP ainda, eu não respondi pela BEP e não consegui articular de falar em nome da BEP, né? Então, não estou com uma representação institucional, apesar de ser da diretoria da BEP. Participo aqui como professor de um programa de mestrado e do curso de psicologia da Unichapecó, que é uma universidade no oeste de Santa Catarina. Eu brinco que é mais na Argentina do que no Brasil, porque é a 180 quilômetros da divisa com a Argentina e a 560 da capital Florianópolis, só para vocês terem ideia. Né? Uma religião missioneira, com uma cultura indígena bem forte, com movimentos sociais de mulheres camponesas, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, dos movimentos atingidos por barragens. É uma região onde nascem esses movimentos, e tem muito indígena, que as pessoas... Né? Tanto que a nossa revista pedagógica da minha universidade, o dossiê desse momento é sobre educação indígena, que acho que lá só tem descendentes europeus, né? Teve os indígenas que foram disseminados praticamente por essa colonização, né? Que é uma colonização de segunda geração. O oeste de Santa Catarina, ele vem já dos filhos dos europeus que já nasceram no Brasil, né? Uma segunda geração, diferentemente do Rio Grande do Sul. Boa parte dele que vem os descendentes diretos da Europa, por exemplo, como meu bisavô, né, sou de origem italiana. Então estou tentando redimir um pouquinho a história dos meus antepassados, fazendo um compromisso com as pessoas que foram dizimadas, massacradas, né? Conto isso para localizar um pouco do lugar que eu venho. Minha universidade é comunitária, ela não é pública e não é privada. Ela é uma pública de direito privado. Em 2013, o Congresso Nacional aprova, a Dilma sanciona a lei das comunitárias. O aluno paga a mensalidade, mas o patrimônio é público e todo o dinheiro deve ser revertido para a comunidade, né? E não para um dono que vai lucrar. Isso marca, estamos em eleições de reitoria lá agora, nós elegemos reitoria e tudo mais, direção de área, coordenação de curso, dá um caráter de participação da comunidade. Ela é gerida por um conselho da comunidade, com órgãos empresariais, com órgãos sindicais, com movimentos que fazem a gestão da universidade maior, né? Então é isso. Eu acho que já gastei 5 minutos, né? O Plano Nacional de Educação. Então, eu coloquei como título aqui, acho que voltar na primeira, né, Débora? O Plano Nacional de Educação, isso foi me solicitado, né? E o trabalho do psicólogo. Então, essa é a minha universidade, depois eu vou deixar o contato, né? Bom, é preciso dizer que o plano é uma lei, né? Aliás, deixa eu primeiro perguntar, quem é psicólogo aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é assistente social? Quem é estudante? Tem vários. E quem é professor de rede pública? Isso? Sim. E quero dizer que quando eu morei aqui, eu trabalhei na rede pública municipal de Betim, né? No negócio do Sindut, né? Do trabalhava em Betim, tá? Na gestão que é a Maria do Carmo, que hoje dirige a Ibirité. Essa que você citou, a Fazenda do Rosário, ela é diretora hoje da Fazenda do Rosário, Maria do Carmo Lara, que é psicóloga e professora da rede pública estadual. A lei, então, é uma lei 13.005 de 2014, 25 de junho de 2014 foi sancionada e é decenal, né? É definido pela LDB que a cada 10 anos nós tenhamos um plano nacional de educação. Este é o segundo plano. Eu vou dar... Como é que eu pensei em minha fala? Deixa eu esclarecer. Eu vou dar algumas informações importantes que eu pensei do plano nacional, né? E depois vou relacionar então com o trabalho do psicólogo, terminando com 2 questões, tá? Eu vim mais perguntar para vocês do que dizer. Vocês vão ver que eu sou esperto. Veja eu dar a resposta, eu pergunto para vocês responderem comigo.
marca e nos interessa que esse plano fala da superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. E também a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Esse plano nacional se desdobra e aí um ano até para isso ser feito, portanto 25 de junho, encerrou o prazo, dos planos estaduais, distrital e municipais de educação. E aí esses planos têm que assegurar a articulação das políticas educacionais. Vamos acompanhando, gente, vai ser meio duro agora para depois fazer sentido, tá? Então, assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Considerar as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Parece lindo, né? Vamos ver que tem um problema isso logo adiante. Garantir o atendimento das necessidades específicas da educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. E aí eu vou destacar das 20 metas, porque o plano é pequeno, daí o que é grande é o anexo, que são as metas e as estratégias. E aí são 20 metas. Eu vou destacar aquelas que nos afetam mais diretamente na discussão hoje, que são 5 metas, a 1, a 2, 3, 4 e 6. Tá? E aí depois, vocês não vão conseguir copiar isso, né? Mas depois eu posso passar esse material para vocês, tá? Posso dispor aqui para o conselho. Então a meta 1 se refere à educação infantil. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos. Hoje a obrigatoriedade da escolarização de 4 a 17 anos, né? Não é mais de 6, não é mais de 7, não é mais de 6, é de 4, né? E ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do plano. E quais são as estratégias? Eu destaquei algumas apenas, estratégias para alcançar essa meta. Atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Programas de orientação e apoio às famílias, e só aparece na educação infantil isso, tá, gente? De apoio e orientação às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade. Depois que elas entram na obrigatoriedade, 4 anos de idade, não precisa mais de orientação e apoio à família, não precisa mais do foco no desenvolvimento. Quer dizer, no desenvolvimento integral vai aparecendo mais educação, mais adiante eu vou falar. Mas me chama a atenção que é aqui que aparece. Depois fala em articulação com as famílias, mas não com orientação e apoio. Sabe o colega da serviço social que é caro? Olha você. E aí, educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos. Tempo integral. Tá? Então aí, atendimento educacional especializado, orientação e apoio, desenvolvimento integral, tempo integral. Vou pensando nessas palavras, tá? A meta 2, aí se refere ao ensino fundamental. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos, né? De 6 a 14 anos, de 6 a 14 anos, e garantir que pelo menos 95% dos alunos, pelo menos, tá, gente? Então, que é 95 ainda pelo menos, conclua esta etapa de idade recomendada até o último ano de vigência desse PNE. Por quê? Isso, 2024. Porque, o que significa isso? É não ter distorção em idade série, né? Que é você estar com uma série não coerente com a tua idade, porque esse é um dos maiores problemas do país, que é a questão da não aprendizagem e a consequente reprovação e retenção escolar, né? Tá? Então nós temos um problema bem sério de distorção em idade séria. Algumas estratégias para alcançar essa meta 2, e aí vou ler porque tem que ser lido, não adianta, né? Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários dos programas de transferência de renda, olha a Bolsa Família, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos e alunas, em colaboração com as famílias, agora já não é apoio e orientação, é colaboração com as famílias, e com os órgãos públicos, assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. Veja que agora começa a aparecer articulação intersetorial, tá? A escola com outras políticas sociais.
Promover a busca ativa, as crianças estão fora da escola, isso é um termo bem caro lá para o CRAS, né? O Centro de Referência da Assistência Social sempre faz busca ativa, né? E começa a vir esse vocabulário para dentro da educação agora, não tinha esse vocabulário, tá? Não tinha. Esse era da saúde e da assistência social, busca ativa, né? A equipe de saúde da família vai à comunidade, o CRAS vai à comunidade, e nós ficávamos dentro da escola esperando as pessoas virem. Se elas não vinham é porque elas não vieram. Agora, busca ativa das crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com os órgãos públicos de assistência social, saúde, proteção à infância, adolescência e juventude. Meta 13, ensino médio. Universalizar, coitado de vocês, né? Informação, 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 né? Meu Deus. Meta 3, ensino médio. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência desse plano a taxa líquida de matrícula do ensino médio para 85%. Nós temos um grande problema no ensino médio, que por conta da distorção idade série e por conta da necessidade de trabalho e por conta de que há trabalho, né, o que é positivo, negativo porque é um trabalho irregular, muitos adolescentes nessa idade não estão mais na escola. Ou retarda, ou sai da escola para esperar a idade da educação de jovens e adultos para voltar à escola e colocar em dia, então, a sua trajetória escolar. Né? Então, nós temos um problema bem sério no ensino médio, que vai repercutir lá no ensino superior. Porque se nós tivéssemos vagas para todos os nossos jovens no ensino superior hoje, em torno de 70%, se estou atualizado, não conseguiria entrar no ensino superior porque simplesmente não terminaram o ensino médio. Então a luta por acesso universal ao ensino superior precisa ser antes feita a conclusão do ensino médio. Senão não entra no ensino superior. Estão compreendendo o raciocínio? Algumas estratégias para cumprir a meta 3. Estruturar e fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência dos jovens e jovens beneficiários de programas de transferência de renda no ensino médio, fiz um corte aí, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com a família e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude. Esses são outros fatores também que prejudicam o desempenho e, inclusive, provocam a evasão ou expulsão escolar. Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação também com os serviços de assistência social, saúde, proteção à infância, adolescência e juventude. Implementar políticas de prevenção à evasão, motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas à exclusão. Pega muito no aspecto de não estar na escola os preconceitos e discriminações que os nossos adolescentes e jovens sofrem. Ok? Vamos guardando essas informações, gente. Depois eu vou fazer aí um fechamento, tá? Meta 4, educação especial. Universalizar